Olá, disciplina de aplicativos e projetos de sistema. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, etec.sp.gov.br, e dando continuidade à disciplina, nós entraremos agora a parte de engenharia de software. Como ementa, nós temos aqui o desenvolvimento de sistemas, a orientação a objetos e o desenvolvimento de sistemas, administração de projetos, suas métricas, estimativas, a qualidade de sistemas, os ambientes de programação e a qualidade desses sistemas e as novas perspectivas em engenharia de software. Bom, nesse primeiro momento a gente vai abordar sobre o desenvolvimento de sistemas. No que diz respeito à importância do software. Então, nós temos aqui um mapa conceitual que aborda a importância do software. Então, através dos avanços da microeletrônica, passou a ter, então, um maior poder de computação a custo baixo. A gente vê nos dias de hoje que tem até serviços que são gratuitos até uma determinada altura. Se você quiser mais desses serviços, principalmente serviços online, tem aparecido muita solução hoje, solução rápida. Você tem serviços gratuitos e se você quiser mais, você tem que pagar por isso. Uma assombrosa qualidade de armazenamento e processamento. Pensando nos dias de hoje, nós temos o conceito de cloud, computação em nuvens. E diante disso, dessa assombrosa qualidade de armazenamento e processamento, o software é um mecanismo que ele possibilita aproveitar e dar vazão a esse potencial. Uma vez que ele é armazenado, hospedado em algum lugar, ele atende uma necessidade. Quanto à evolução desses softwares. Então, nós temos aqui as décadas, né? 50, 60, 70, 1980 e os anos 2000. Pensando na ideia de produção, até os dias de hoje, quando se fala em arquivo batch, os arquivos em lote, pensando na ideia do mecanismo da produção. Então, nesse período de 1950, 60, nós tínhamos aí o software baseado no processamento em lote, batch. Então, havia uma distribuição limitada desse software, o qual ele era customizado para atender, por exemplo, só algumas rotinas. Entre os anos de 60 e 70, nós temos aí o conceito de sistemas, softwares multiusuário, que com certeza nas disciplinas aí de sistemas operacionais, gestão de sistemas operacionais se deve estar abordando. Esses sistemas de tempo real, banco de dados, pensando aí na questão do SGBD, que vocês devem estar aprendendo também, e os produtos de software. O produto de software aqui, ele está sendo tratado como o software propriamente dito. Ele serve para resolver um determinado problema e antecipadamente passa por uma equipe de teste, esse software testado, tá? Entre as décadas de 70 e 80, nós temos aí os sistemas que são distribuídos. É bonito, né, esse termo distribuído. Pensa na ideia aí de ele estar distribuído numa rede de computadores. A inteligência passa a fazer parte desse conceito através aí de soluções que vão fazendo com que o programador ele viaje um pouco mais. Há um barateamento do hardware, em alguns termos, né? Basta saber pesquisar para obter um bom negócio. E esse impacto de consumo é por parte aí do aumento de custo pela evolução das tais tecnologias. Aí, entre as décadas de 80, anos 90, 2000, aí nós temos aí os desktop poderosos, pensamos aí na família Windows, por exemplo, o querido XP,
Aí depois tentou vir o Vista, não deu certo. Voltou para o XP numa versão 3. Posteriormente veio aí o Windows 7, que até o momento é considerado um dos melhores sistemas operacionais para usuário. Aí uma programação pensando na tecnologia orientada a objeto, ó, falar, eu sou um bom programador Java. Então quer dizer que você é um bom programador orientado a objeto também, porque até a programação objeto Pascal, ela é orientada a objeto. Muitas vezes não fazemos, a gente acaba fazendo em forma de procedure, mas poderia ser confeccionado de uma forma assim orientada a objeto. Tem mais poderes, envolve maiores responsabilidades por parte desse programador. Temos aí os sistemas que são especialistas. Ele simula, por exemplo, um profissional de alguma área específica. Por exemplo, não estou dizendo aqui que esse sistema especialista vai tornar você um médico, por exemplo. Nada vai superar a graduação daquele determinado profissional. Mas, uma vez que você tenha um entendimento propriamente dito do assunto, faz com que o seu diálogo, muitas vezes você como programador, como analista, enfim, fique mais dentro daquele universo. Ninguém está falando grego com você. Eu digo isso porque eu tenho um colega que trabalha conosco na escola e ele trabalha nesse universo aí do mercado, ambiente de supermercado, né? E trabalha na gerência lá e tal. E a formação dele é da nossa área de TI. Ele foi conduzido há um tempo atrás a ajudar no desenvolvimento de um inventário. Às vezes vocês já ouviram falar inventário aí quando se fala na questão de herança e tudo mais. E ele foi convidado a aprender sobre como fazer um inventário. Veja, não era a especialidade do cara, mas ele foi convidado a fazer, né? Aí nós temos aí, nessa década de 80 e 2000, a questão das redes neurais, né? Essas redes neurais, que são sistemas de computação em forma de nós, eles são interconectados e funcionam como se fosse uma ideia de neurônios do cérebro humano. Tá? A computação paralela, que são vários cálculos realizados ao mesmo tempo e operando sobre um princípio de grandes problemas, tá? E a computação paralela, essa é a computação paralela. As características e os componentes. O software é desenvolvido ou projetado por engenharia, só que essa engenharia aí, não pensando na ideia de indústria, não manufaturado no sentido clássico. O software, ele não se desgasta, ele pode ficar assim defasado diante das tecnologias que vão acontecendo, por exemplo, se desenvolve agora, mas ele torna-se arcaico para ser produzido, para ser rodado em sistemas operacionais muito avançados. No passar dos anos, talvez essa ideia de desgaste poderia ser aplicada aqui, porém não se desgasta. A sua ideia original pode ser mantida, pode ser estudada e depois pode ser refeito de uma outra forma, numa outra plataforma que acabe atendendo a necessidade aí do usuário. A maioria dos softwares ele é feito sob medida, em vez de ser montado de componentes existentes. Quanto aos componentes do software, eles são criados por meio de uma série de conversões que mapeiam as exigências do cliente para o código executável em máquina. Então, por exemplo, você tem esse modelo de exigências que vai passar por um projeto. E desse projeto, para ele ser transformado, ele vai ser codificado
numa linguagem. Essa linguagem é que vai transformar aquela ideia que era muito assim superficial, que é cheia de regras, cheia de conceito, ela passa a ser concreto nessa fase. As linguagens em uso são as linguagens de máquina, operado por, né, as linguagens de máquina, aí, ou qual nós temos as linguagens que estão numa camada mais próxima do programador, e essas linguagens que estão mais próximas do programador, elas produzem códigos binários que conversam com o hardware específico. Então, linguagens de alto nível, nós temos o Pascal, a linguagem C, o Ada eu não conheço, o C++, o Objeto Pascal, Eiffel não conheço, o Lisp não conheço, Prolog já ouvi uma vez, porém nunca programei, etc. São as linguagens mais próximas do usuário. E não procedimentais, que, por exemplo, as linguagens de banco de dados, tá? São aplicadas aí a um sistema gerenciador para banco de dados, um SGBD. Quanto à reusabilidade, tá? Essa ideia de reusabilidade é para eliminar a repetição. Então, por exemplo, os problemas e as causas com relação a essa reusabilidade. Nós temos aqui a visão do analista. Se eu consigo pôr um zoom aqui. O analista e o usuário. As carinhas aqui que o autor desse material fez. As estimativas de prazo de custo, quanto vai ficar, o tempo, elas são imprecisas. A produtividade das pessoas da área de software não tem acompanhado a demanda por serviços. Espera-se que sim, porém não tem atendido muitas vezes. A qualidade do programa é menos que aquilo que se esperava inicialmente, né? Não se dedica tempo à coleta de dados. Erra-se no planejamento. Eu acho que... Aí tem aquelas técnicas muito bem documentadas, de alguma forma, ver o que foi conversado lá atrás com a empresa, para não ficar no achismo, para não fazer uma coisa errada. A insatisfação do cliente com o sistema pronto, comunicação entre o cliente e o desenvolvedor acaba sendo fraca, e a dificuldade em manter o software existente. Aí vai procurar uma outra solução melhor que aquela que foi proposta inicialmente. Quais são as causas de tudo isso? Experiência com pouco mais de 40 anos, os profissionais de informática com pouco treinamento formal em técnicas para o desenvolvimento dos mesmos, desses softwares, né? Os gerentes ficam em segundo plano, a gente já falou, até mesmo o gerente de produto, que faz um papel importante, ele é da empresa, mas ele faz de conta como se fosse do outro lado. É importante esse cara nos dias de hoje. Tudo deve ser feito para ontem. É uma problemática complicada, né? Quanto à engenharia de software, as etapas que se tem aqui. Então, nós temos aqui a arte, me permite usar essa palavra, da engenharia de software, passando para o ciclo da análise de sistema, passando para o ciclo do projeto propriamente dito. Esse projeto vai ser transformado na codificação. Essa codificação passa por um teste. Lembrando que cada etapa dessa pode acontecer de ter esse loop aqui, ó, de retornar cada um. Pode chegar na análise, por exemplo, e voltar para o processo de engenharia, desses estudos de qualidade que estão acima da análise. Posso chegar na análise, passar a chegar no projeto, nessa fase aqui, ela retomar. É como se fosse a ideia da caixa preta, que é falado no primeiro material que a gente discute. E aí, por fim,
falando um pouco sobre prototipação. Ah, vamos fazer um protótipo do projeto. É um processo que capacita o desenvolvedor a criar um modelo do software que será implementado. Então, tem uma roda viva aqui, tem um início, que ela vai girar nesse sentido, e tem o seu fim nesse ponto. Então, no início, nós temos a fase de, vou jogar o zoom mais perto agora, de coleta e refinamento dos requisitos. Passado por isso, pela coleta e refinamento dos requisitos, vai ser feito um projeto rápido. Ah, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. É tudo muito bonito essa parte. É quase um brainstorm isso aqui, a explosão de ideias, né? Aí é construído esse protótipo propriamente dito. Uma vez que passa pela construção desse protótipo, é avaliado. Aí chega naquele ponto, mas vamos ter que dar uma refinada nisso aqui. Ó. Volta aqui, ó. Então, esse projeto rápido de novo, quer dizer, o protótipo aqui agora, né? É reconstruído, vamos assim, reavaliado, e pode ser que passe de novo por esse trajeto. E aí eu tenho a engenharia do produto, que, pensando em termos de protótipo, chegou ao seu fim. Senhores, para a aula de hoje, para esse material engenharia de software.doc, é o que eu tinha para abordar com vocês. E agradeço desde já. Até a próxima.